A produção de morango, que sempre foi associada à contaminação por agrotóxico, está mudando seu conceito no Espírito Santo. Fomos até Santa Maria do Jetibá, na região centro-sul do estado do Espírito Santo, visitar 2 propriedades de produção orgânica, que produzem morango orgânico. Nós tivemos muito problema com morango há cerca de 10 anos atrás, com grande quantidade de agrotóxico, e aí foi feito todo um trabalho, tanto pelo governo do estado quanto pelas prefeituras, para a gente melhorar a qualidade do morango, tanto convencional, e aí surgiu então a demanda também de produção de morango orgânico. Dá para produzir com morango de excelente qualidade, tanto no convencional, com técnicas que utilizam no orgânico, mas principalmente no orgânico. Muita gente se pergunta, a agricultura orgânica é viável? Sim, é viável, e a gente vê bons exemplos aqui em Santa Maria de agricultores que melhoraram de vida e, além de ter a questão ambiental bem preservada nas suas propriedades, mas que melhoraram muito de vida depois que começaram a trabalhar com produtos orgânicos. Nós vemos na prática que pode-se produzir produtos orgânicos de excelente qualidade, de tamanhos convencionais. Várias tecnologias foram adaptadas e hoje produz-se muito bem morango, e que visualmente você não consegue identificar se ele é um morango orgânico ou um convencional. Vamos conversar com o senhor Hélio Plaster. Como que você começou esse trabalho de produção de produtos orgânicos? O meu irmão sempre trabalhava, o Daniel, né? Aí ele sempre me incentivava, entra nisso também. Eu entrei e deu certo, né? Certo. E o morango, você consegue produzir ele sem usar veneno? Sem usar o veneno. Vamos agora visitar a propriedade do senhor Elvis Plaster. Vocês não produzem uma única cultura, você produz o morango aqui, mas é uma das atividades. Quantas outras produzem? No certificado lá que saiu, acho que é 78 variedades. Aqui tem alface, tem brócolis, tem rabanete, tem repolho, tem batata doce, batata baroa, abóbora, milho. Isso ajuda, inclusive, a ter menos incidência de pragas, né? Com certeza, e ajuda também na renda, porque muitas vezes tem um produto que está barato e outro já está melhor, né? Aí um compensa o outro. O tipo de aspersão que você usa aqui é a microaspersão, né? Sim, microaspersão. Você usava antes um outro tipo de aspersão e você falou que o tempo era bem maior. Sim, eu gastava 7 horas para molhar essa área aqui. Agora eu molho tudo em 3 horas, essa área aqui. Aí eu economizo água e energia, né? Nessa crise de água que a gente está vivendo, toda a economia é bem-vinda, né? Nós temos diversos aspersores disponíveis no mercado. E essa propriedade, né, do Hélio, ele já utiliza o que tem de mais moderno na irrigação para a olericultura no mercado. Para você ter uma ideia, esse aspersor que ele está utilizando aqui gasta apenas 120 litros de água por hora. Ao passo que esse aspersor aqui maior, ele gasta 1.500 litros de água por hora. Então é uma economia muito grande e uma área molhada praticamente idêntica, né? Como ele falou, hoje ele gasta menos água, menos tempo, menos energia, então tem várias economias que estão sendo feitas. E existe também esse outro modelo aqui, que foi desenvolvido aqui por um agricultor, aqui em Santa Maria, né, que também tem baixo consumo de água e é um aspersor muito bom, muito funcional para a olericultura. Tecnologia pomerana. Tecnologia pomerana. E o morango a gente usa o gotejamento, que é menos água ainda. Gotejamento é uma técnica que utiliza a água gotejando na medida certa para o consumo da planta, sem molhar em excesso o solo, e dessa forma evita-se a erosão e a lavagem do solo. Produção orgânica tem futuro? Eu acho que sim, até mesmo pelas experiências que a gente tem aqui em Santa Maria, pela quantidade de agricultores que trabalham com a agricultura orgânica, que é uma agricultura que não usa muito insumos, principalmente não usa a questão do agrotóxico e dos adubos minerais. Acaba que eles têm um gasto menor em relação a isso, que às vezes não é contabilizado,
Mas quando tem um ataque de pragas e o uso muito grande de agrotóxicos, as pessoas vão usando e que não percebe que está tendo um gasto tão grande e também não faz também essa contabilidade. É possível a produção orgânica desde que se use todos os princípios, desde o início para poder dar. Quais são eles? Plantar em curva de nível, não arar morro abaixo. Está fazendo a rotação de cultura também, que é muito importante, você não está plantando culturas da mesma espécie no mesmo local. A utilização de compostos orgânicos. A questão que sempre envolve a produção de produtos orgânicos é como são tratadas as doenças. As caudas, que também são de extrema importância para poder estar controlando as pragas e doenças da lavoura. E são caudas, às vezes, que são simples de fazer, que tem um custo para o produtor baixo, como o extrato de samambaia, que a gente viu que é praticamente de graça para ele, porque ele tem aqui na propriedade dele. Sim. Então, acaba viabilizando por ter algumas coisas fáceis de preparar e também porque hoje o mercado para orgânico ele acaba sendo um retorno melhor do que o convencional. Outra dúvida que persiste é: esses produtos são viáveis economicamente? A maioria dos produtos eles são vendidos de forma direta, já direto na feira. Dos agricultores direto para os consumidores, então isso também eles têm um retorno maior em relação a isso. A olericultura ela tem um retorno maior em um terreno menor, então o agricultor consegue preservar boa parte da propriedade. Essa propriedade, por exemplo, a maior parte dela é de mata, acho que mais de 50% é de mata, então assim, ele consegue plantar várias culturas em um espaço muito pequeno, o que viabiliza também a produção orgânica de olericultura. Nós estamos aqui no meio de uma paisagem interessante, com várias propriedades. Essa propriedade orgânica aqui, fantástica, mostrando que é possível fazer cultura de orgânico. E a gente tem vários tipos de uso. Tem alguns cafés ainda, mas já começam a assumir na paisagem. O café é uma atividade que ocupa áreas de terra um pouco maior do que a olericultura, mas a região, o município de Santa Maria de Jetibá, a região serrana, Domingos Martins, principalmente Marechal Floriano, são regiões em que essa atividade está sumindo, ela está desaparecendo, porque o café dá menos retorno do que a olericultura, precisa de uma área maior. Né? Tem que ter escala, né? Tem que ter escala. E a olericultura não, é uma atividade que ocupa áreas menores. Com isso, o meio ambiente também acabou ganhando. Boas áreas foram abandonadas pelos agricultores. E hoje essas áreas estão em recomposição, como a gente vê aqui, próximo aqui, elas estão se recompondo, a Mata Atlântica está se recompondo e Santa Maria de Jetibá, por exemplo, na década de 70 tinha cerca de 20% de mata nativa. Os dados atuais apontam algo próximo de 50%. Isso é fruto da ascensão da olericultura, das hortaliças aqui na região, né, e o declínio do café, e também da pecuária, que era uma atividade da década de 60, 70 na região. Então o advento da olericultura, da avicultura, que são atividades que demandam áreas menores, grande parte de outras áreas foram abandonadas, com isso a natureza hoje agradece, a região hoje está até mais bonita. Do ponto de vista socioeconômico, essas famílias vivem relativamente confortáveis, né? O padrão de vida, né, hoje do agricultor familiar dessas regiões, desses municípios, é muito bom, né? São atividades que dão um retorno maior, dão uma lucratividade maior. A olericultura proporciona ganhos toda semana, não é igual o café, que você só vê dinheiro uma vez por ano. A agricultura toda semana você está colhendo, está vendendo, está entrando dinheiro. Então você percebe que no interior tem boas casas, condições de vida hoje muito boas, comparando com o passado e até com periferia de grandes centros. A agricultura orgânica ainda é pouco difundida. Tem muita gente que diz que a agricultura orgânica é uma coisa restrita a pequenas produções. Eu acho que é totalmente ao contrário, né? Porque eu acho que os pequenos produtores têm mais condições de produzir essas coisas do que os grandes produtores, né? Porque eles são acostumados com pouca renda, aí mesmo não tendo tanto retorno, eles vão continuar trabalhando naquilo, né? Dá para viver tranquilo, não dá para adquirir talvez grandes coisas, mas assim o essencial dá para viver tranquilo. É possível produzir alimentos orgânicos
principalmente baseados na produção familiar, da agricultura familiar.